Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula aqui no canal e na aula de hoje eu trago para vocês este suplá, que nas explicações aí no decorrer da aula eu também explico para vocês como fazer um centro de mesa e até um tapete. É um gráfico bastante fácil, até você que é iniciante não vai ter dificuldade. Eu sigo com vocês carreira a carreira, então é muito fácil você fazer a peça maior ou menor se você desejar. E a minha peça, pessoal, ela ficou medindo aqui, olha, 40 centímetros de diâmetro. Eu sempre lembro vocês também que essa medida pode ter alterações, dependendo do material que você vai utilizar e a tensão do seu ponto também, tá? Para fazer essa peça, eu usei 110 gramas de Barroco Max Color da Círculo. Ah, prof, pode fazer quanto fio? Pode fazer com barbante também, eu já vou mostrar. A cor que eu usei essa daqui é a Hortaliça 5239. Esse novelo contém 400 gramas, é o fio 6. Eu usei 110 gramas para confeccionar esta peça. Eu fiz uma outra peça aqui também e trabalhei com barbante, fio 6, que é o barbante Apollo. Eu amo essa tonalidade aqui para fazer meus trabalhos, que é a cor cru, que combina com tudo. Então, aqui eu já usei barbante fio 6. Olha, ela fica exatamente a mesma medida, porém, eu usei barbante, tá? E aqui na aula eu vou seguir com vocês com esse verdinho, que é o Barroco Max Color. Além disso, eu também usei agulha de crochê 3,5 mm, tesoura para os arremates e cola pano da Círculo para os arremates finais. E lembrando sempre vocês que todos esses materiais que eu utilizo em minhas videoaulas, vocês encontram com segurança e com facilidade lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal. E o link do site consta logo abaixo, na descrição do vídeo. Bom, pessoal, vou iniciar meu trabalho com o círculo mágico, tá? Mas sempre lembro vocês, quem tem dificuldade em estar iniciando com o círculo mágico, pode iniciar com 8 correntinhas e fechar o círculo com ponto baixíssimo. Vou deixar sempre uma sobrinha assim, vou envolver o fio em 2 dedos, vou girando, deixo aqui pra cima e travo com o dedo anelar. Com o auxílio da agulha eu busco meu fio, criando essa laçadinha aqui, vou girando a agulha, pego o fio e passo por dentro da laçada. Agora já está preso o nosso círculo, pode soltar. Subo aqui mais 2 correntes, ficando com 3 no total, altura de um ponto alto. Vou trabalhar aqui um grupinho de 3 pontos altos pela metade. As 3 correntes já contam como o primeiro ponto. Volto no círculo, o segundo. Dou aquela alongada para ficar na mesma altura, laço, puxo 2 cordinhas e paro. Agora, meu terceiro ponto. Vou lá no círculo, alongo para ficar na mesma altura, laço, puxo 2 cordinhas e paro. Agora sim, eu laço e puxo todo mundo. Faço um cordão de 3 correntes. 1, 2 e 3. Novamente, mais um grupinho de 3 pontos altos pela metade. Volto no círculo. Sempre alongando, olha, para ficar na mesma altura, laço, puxo 2 cordinhas e paro. Já foi o primeiro. Vamos para o segundo. Busco o fio, dou aquela alongada, laço, puxo 2 cordinhas e paro. Já foi o segundo. E agora, meu terceiro ponto. Sempre alongando para que eles fiquem na mesma altura. Laço, puxo 2 cordinhas e paro. Vou ficar com 4 laçadas na agulha. Laço e puxo todo mundo junto. Só aqui no início que a gente ficou com 3 laçadas, porque foi as 3 correntes iniciais, tá? Novamente, 3 correntes de intervalo. E repito, até que complete aqui 8 grupinhos de 3 pontos altos puxados juntos. Mais uma vezinha juntinho com vocês. Olha, lacei, volto no círculo, o primeiro, puxo 2 cordinhas e paro. O segundo, puxo 2 cordinhas e paro. E o terceiro. Puxo 2 cordinhas e paro. Fiquei com 4 laçadas, laço, puxo todo mundo junto. 3 correntes de intervalo e repito, até completar 8 blocos, já tenho 3. Aqui já estou finalizando o meu 8º e último bloco de 3 pontos altos pela metade, olha, puxo todo mundo junto, 3 correntes, dou aquela alongada. Estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou virar aqui e puxar, olha, aquele fiozinho que eu deixei sobrando do círculo mágico, tá? Quem não iniciou com o círculo mágico, gente, não tem problema, dá pra fazer normalmente também, tá? Retomo o trabalho e pra finalizar agora totalmente, eu vou vir não aqui, olha, no pezinho da terceira corrente, tá? Eu vou vir aqui onde que cria essa alcinha, ó, uma argolinha bem aqui no topo, onde a gente puxou os 3 pontos pela metade junto. Então, eu pego nessa argolinha aqui, busco o fio, ponto baixíssimo. Primeira carreira finalizada e ficamos assim, com 8 grupos
de 3 pontos altos puxados juntos. Bom, a nossa próxima carreira, eu vou vir já aqui, ó, nesse cordão de 3 correntes e fazer também um ponto baixíssimo. Estando aqui no meu intervalo de 3 correntinhas, eu subo 3 correntes, altura do meu primeiro ponto alto. Vamos fazer mais 4 pontos altos nesse mesmo intervalo. 1, 2, 3 e 4. Totalizando 5 pontos no intervalo de 3 correntes, tá? As 3 correntes já contam como primeiro. 1, 2, 3, 4 e 5. 2 correntes de intervalo, passo para o próximo intervalinho de 3 correntes e trabalho 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. E essa será a nossa repetição por toda a volta. 5 pontos altos em cada intervalo. Entre um bloco e outro, 2 correntes. Vem para o próximo intervalinho, 5 pontos por toda a volta. Aqui estou finalizando meu último bloco de 5 pontos altos, 2 correntes. E para finalizar, eu venho aqui no pezinho da terceira corrente e faço um ponto baixíssimo, lá onde nós iniciamos. Ficamos assim com 8 blocos de 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Próxima carreira, sempre eu vou dar aquela alongada, para que não fique marcação na minha peça. Eu venho sempre sobre o segundo ponto de base. Eu tenho sempre, olha, 2 alcinhas do ponto. A da frente, a de trás, a da frente e a de trás, a da frente e a de trás. Eu vou vir sempre nessa alcinha de trás aqui no início, no segundo ponto. Levo a minha laçada lá para o lado de trás da peça. Estando lá atrás, agora sim, eu dou seguimento à minha carreira, pegando nas 2 alcinhas do mesmo ponto, tá? Desse segundo ponto alto. Só que agora eu pego na da frente e na de trás. Busco a laçada, passo por dentro, um ponto baixo e subo uma corrente. Fiquei na altura de um ponto alto. Nos demais, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto. Olha, aqui o segundo, o terceiro e o quarto. O primeiro a gente sempre vai deixar sem trabalhar. No intervalo de 2 correntes, sempre 2 pontos altos. 1 e 2. Então, nessa carreira, eu fiquei com um total de 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só vai aumentando. Na próxima 7, na próxima 8 e assim por diante. Mantenho 2 correntes de intervalo. Quem preferir pode fazer uma, tá? Venho para o próximo bloco, sempre pulando o primeiro. A partir do segundo, eu dou início. Ponto sobre ponto. Não importa com quantos pontos você vai estar aqui. Sempre vai trabalhar ponto sobre ponto, pulando o primeiro e trabalhando nos demais. E no intervalo, sempre 2 pontos. 1 e 2. Ficando com 6 pontos nessa carreira. 2 correntes, vem no próximo, pulo o primeiro, ponto sobre ponto e no intervalo 2. Por toda a volta. Finalizando aqui mais uma carreirinha juntinho com vocês. Meu último bloco de 6 pontos altos. 2 correntes. Finalizo com baixíssimo, gente. Agora, olha, lá no pezinho daquela uma correntinha. Lembra que a gente fez um baixo e uma corrente para dar altura? Então, nessa uma corrente, olha, ponto baixíssimo. Bom, pessoal, o procedimento agora é sempre repetitivo, tá? Finalizou, vai dar aquela alongadinha para não criar aquela marcação na peça. Vem sempre sobre o segundo ponto da base. Na alcinha de trás do ponto, leva a laçada lá para trás. É bem rapidinho, tá? Eu tô fazendo devagarzinho para mostrar para vocês o procedimento. Estando lá atrás, olha, agora sim você entra aqui no segundo ponto ainda, porém pegando nas 2 alças, na da frente e na de trás. Busca o fio, faz o ponto baixo e uma corrente para dar altura. É nessa uma corrente que vai finalizar quando der toda a volta. Nos demais, não importa com quantos pontos esteja, olha, segue trabalhando ponto sobre ponto. Aqui já estou no total de 5 pontos altos, pulando o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5. E no intervalo, sempre 2. Portanto, o sexto e o sétimo. Na próxima carreira, teremos 8 pontos, na próxima 9 e assim por diante. Quer a peça maior? Vai seguir nessa mesma repetição, aí somente depois você começa as diminuições. Então, você pode fazer uma peça grande, um centro de mesa, por exemplo, ou até um tapete, tá? É só seguir essa mesma repetição, aí sim depois você começa a fazer as diminuições, quando atingir a medida que você precisa ir, tá joia? Então, aqui nessa carreira estamos com 7 pontos, 2 correntes, vem para o próximo bloco, pula sempre o primeiro, a partir do segundo segue trabalhando ponto sobre ponto nos demais, aqui já tenho 2, 3, 4
aqui o quinto, e no intervalo sempre 2 pontos altos. Então, o sexto e o sétimo. Mantenho as duas correntes e sigo a mesma repetição nos demais. Agora, eu vou adiantar várias carreiras. Você vai seguir o mesmo procedimento e finalizar aqui onde eu falei, nessa uma correntinha. Vai dar início à próxima carreira, você terá 8 pontos, na próxima 9 e assim por diante, tá? Vou adiantar e já retorno com vocês. Bom, pessoal, aqui eu já adiantei a minha peça. Eu trabalhei até que ficasse em cada bloco com 9 pontos altos, olha só. Pulando sempre o primeiro ponto de cada bloco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em cada bloquinho. Quer a peça maior, como eu já citei para vocês, é só você continuar a mesma repetição. Na próxima carreira terá 10, na próxima 11, na próxima 12 e assim por diante. Somente depois você começa as diminuições, tá? A hora que atingir uma medida bacana, você começa a parte das diminuições. Que no meu caso, como é um suplá, eu vou começar as diminuições a partir desta carreira. Onde eu tenho 9 pontos, eu começo a diminuir, criando esse bico. Quer a peça maior? Faça mais carreiras com aumento. Depois começa as diminuições, tá joia? Vamos iniciar agora a nossa parte das diminuições. Bom, concluindo aqui então essa última carreira com 9 pontos, 2 correntes. Aqui no pezinho dessa uma corrente, um ponto baixíssimo. Próxima carreira, ainda o mesmo procedimento, as diminuições, tá? Dou aquela alongada, venho no segundo ponto da base, só na alcinha de cima, busco a laçada, levo para trás. Agora sim, eu entro nesse mesmo ponto, porém, pegando nas duas alças do meu ponto, tá? O segundo ponto, um baixo e uma corrente. Sigo nos demais ponto sobre ponto, até o último ponto. E não faço os 2 pontos altos no intervalo, tá? As nossas diminuições, essa será a nossa repetição. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu pulei o primeiro. Aqui no próximo, o sétimo, e no próximo, o oitavo. Não faço 2 pontos aqui no intervalo, tá? As diminuições é dessa forma aqui. Vou fazer aqui 3 correntes, 1, 2 e 3. Quem preferir, faça 4, tá? Se você tiver o ponto muito justinho. Vem no intervalo de correntinha, prendo com ponto baixo. Novamente, 3 correntes. Vem no próximo bloco e repito, sempre pulando o primeiro, a partir do segundo, trabalhando ponto sobre ponto até o último. Nessa carreira, estamos ficando no total de 8 pontos. Aqui já tenho 3, 4, 5, 6, 7. E aqui sobre o último, o meu 8º ponto. Não trabalhamos mais 2 pontos no intervalo. Novamente, 3 correntes, citando mais uma vez, quem preferir, faça 4. No intervalo de correntinha, prendo com ponto baixo. 3 correntes e repito nos demais. Pulando o primeiro, trabalhando ponto sobre ponto nos demais. Vou adiantar minha carreira e já retorno com vocês. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando a minha carreira, 3 correntes, meu último espaço, ponto baixo. 3 correntes e finalizo com baixíssimo no pezinho daquela uma correntinha que a gente sobe lá no início. As próximas carreiras agora também é só repetição, tá? Toda vez que finalizar, vai dar aquela alongadinha, vim sobre o segundo ponto da base, só na alcinha de trás, levo a laçada lá para trás. Agora sim, estando lá atrás, eu pego nas 2 alcinhas do ponto. No caso, o meu segundo ponto aqui da base, tá? Ponto baixo e uma corrente. Sigo nos demais ponto sobre ponto até o último. Aqui já é meu 3º ponto, o 4º, o 5º, o 6º e o 7º. Vai diminuindo um ponto a cada carreira. E aqui a gente faz nossas alças de 3 correntes. 1, 2, 3, prendo com baixo na alcinha que eu tenho à frente. 3 correntes, prendo com baixo na alcinha que eu tenho à frente. E 3 correntes, para passar para o próximo bloco. Nossas alcinhas vão aumentando também, tá? Aqui eram 2, aqui agora já são 3. 1, 2, 3. Na próxima carreira serão 4 e assim por diante. Próximo bloco, mesma repetição, pulo o primeiro, a partir do segundo do início, ponto sobre ponto até o último. E nessa carreira ficando com um total de 7 pontos. Aqui no caso já é meu 4º ponto, o 5º, o 6º e o 7º.
E agora eu repito as alças de 3 correntes. 3 correntes, sempre prendendo com o ponto baixo na alça que eu tenho à frente. 3 correntes, próxima alça, ponto baixo. E 3 correntes, e agora eu faço aqui meu bloco com 7 pontos, tá? Vou adiantar minha carreirinha e já volto, finalizando mais essa carreira juntinho com vocês. Mais uma carreirinha sendo finalizada juntinho com vocês. Já fiz uma alça de 3 correntes, a segunda. Vou prender com ponto baixo na alça à frente. E a minha terceira alça de 3 correntes. Para finalizar, lá no pezinho daquela uma correntinha que eu venho sempre citando para vocês, olha. Lá onde nós iniciamos a carreira, ponto baixíssimo. Vamos iniciar a próxima, agora é só repetição, tá? Venho no próximo ponto, só na alcinha de trás, levo a laçada. Agora, eu entro nas 2 cordinhas, tá? Nas 2 correntinhas do ponto, ponto baixo. E uma corrente. Sigo nos demais, ponto sobre ponto. Se na carreira anterior eu tinha 7, nessa carreira eu terei 6. Aqui já é o quarto, o quinto e o sexto. 6 pontos altos. E agora as minhas alças. 3 correntes, sempre prendendo com ponto baixo na alça da frente, já foi uma alça. 3 correntes, próxima alça, ponto baixo, já é a segunda. 3 correntes, próxima alça, ponto baixo, já é a terceira. E 3 correntes é minha quarta alça. Venho para o próximo bloco, pulo o primeiro. A partir do segundo, eu sigo com ponto sobre ponto. E nessa carreira, estamos com um total de 6 pontos altos. Aqui já é o quarto, o quinto e o sexto. E agora eu repito as alças, tá? É só repetição aqui na parte das diminuições. Então, eu vou adiantar essa carreira, finalizar aqui com baixíssimo, dar seguimento à próxima, onde eu terei 5 pontos altos. Na próxima 4, na próxima 3 e assim por diante. As alças só vão aumentando, 3 correntes, ponto baixo na próxima alça. Tá joia? Vou adiantar e já retorno aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui eu já adiantei minhas carreiras, olha, eu fiquei com 3 pontos altos em cada um dos meus bloquinhos, e eu fiquei com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alças de 3 correntes, tá? 3 pontos altos aqui, então, nos blocos, finalizei com baixíssimo. Mais uma vez, eu vou dar aquela alongada, vim até o segundo ponto, só na alcinha de trás, busco a laçada e levo para trás. Entro aqui agora no segundo ponto, porém pegando nas 2 alças, busco o fio, ponto baixo, faço aqui um pontinho baixo, ponto muito apertadinho da prof. Agora, eu subo 2 correntes, tá? Então, primeiro ponto alto. Venho no próximo, um alto também, porém agora, olha, eu já laço e passo por dentro dos 2, tá joia? Vou fazer mais uma vez. Vou desmanchar aqui. Finalizar aqui novamente, olha, no pezinho daquela uma correntinha que a gente faz lá no início de cada carreira, ponto baixíssimo, alonguei. No segundo ponto, só na alcinha de trás, eu busco a laçada e levo lá pro lado de trás da minha peça. Agora sim, eu volto nas 2 cordinhas do ponto. Mesmo procedimento, tá? Que fizemos em todas as carreiras anteriores. Ponto baixo, eu subo 2 correntes, nesse caso aqui. Venho no próximo ponto, alongo e puxo todo mundo junto, ok? 3 correntes, citando mais uma vez quem preferir, faça 4 e venho prendendo nas alças que eu tenho à frente. 3 correntes, ponto baixo na próxima alça. Três correntes e vou repetir os 2 pontos altos puxados juntos. Então, aqui eu fiquei com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Venho no bloquinho, pulo o primeiro, a partir do segundo, olha, um ponto alto, alongo, puxo 2 e paro. No próximo, o segundo. Alongo, puxo 2 e paro, fiquei com 3 laçadas, puxo todo mundo junto. É 2 pontos altos puxados juntos. E agora, as minhas alças de 3 correntes e prendendo na seguinte, tá? E vamos repetir por toda a volta, o mesmo procedimento, até o final. Bom, pessoal, já dei a volta toda, vou finalizar aqui juntinho com vocês, minha última alça de 3 correntes. Pra finalizar, então, eu não venho aqui, olha, sobre a segunda correntinha, tá? Eu venho aqui do outro lado, nesse segundo ponto, a gente puxou todo mundo junto. Eu tenho uma alcinha escondidinha bem aqui no pezinho do ponto, olha. Eu entro nela,
busco o fio, ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer a nossa penúltima carreira. Eu venho aqui nessa primeira alça de 3 correntes com baixíssimo também, caminhando. Eu subo 3 correntes, altura de um ponto alto, mais 2 correntes de intervalo, total de 5. Laço, volto no mesmo intervalo, mais um ponto alto. Eu fiz aqui um pontinho V, tá? Dessa forma. Uma corrente de intervalo. Venho no próximo intervalo de correntinha aqui, ó, na alça, e faço 3 pontos altos puxados juntos. O primeiro, puxo 2 e paro. O segundo, alongo, puxo 2 cordinhas e paro. E o terceiro, mesmo procedimento. Alongando, puxo 2 cordinhas e paro. Fiquei com 4 laçadas, puxo todo mundo junto. Essa será a nossa repetição. Faço novamente uma correntinha de intervalo, laço, próxima alcinha, um ponto V, que é um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto sobre o mesmo intervalo. Então, será assim, ponto V e 3 pontos altos puxados juntos, perdão. Ponto V, uma corrente, próxima alça, 3 pontos altos puxados juntos. Alongo, puxo 2 cordinhas e paro. O segundo, 2 cordinhas e paro. E o terceiro, sempre alongando, tá? Puxo 2 cordinhas e paro. 4 laçadas, puxa todo mundo junto. Uma corrente, próximo espaço, ponto V, que é um alto, 2 correntes e mais um pontinho alto. E sigo dessa forma, com essa repetição. Uma corrente, se você achar que uma corrente tá ficando embabado o seu trabalho, não faça a correntinha, tá? E aqui a dica que eu dou também, nessas alças, eu sempre puxo elas assim, ó. Porque meus pontos são muito apertadinhos, elas acabam ficando engomadas. Aí, você dá aquela puxadinha, ajustando o seu crochê, olha. Certo? Aí, fica bacana, tá? Então, continuando aqui, é só repetição. Depois do ponto V, 3 pontos altos pela metade, puxados juntos. Aqui o terceiro. Puxa 2 cordinhas e paro. Ficou com 4 laçadas, puxa todo mundo. Uma corrente, próximo espaço, ponto V, que é um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Uma corrente e repete até o final, tá? Aqui no próximo agora será um grupinho de 3 pontos altos puxados juntos. E já aqui do outro lado a gente pula todo esse bloquinho. Na outra alça já será o ponto V. Só seguir a mesma repetição. Finalizando aqui mais uma carreirinha juntinho com vocês. Fiz meu último grupinho aqui de 3 pontos altos puxados juntos, uma corrente. Pra finalizar, eu venho aqui no pezinho da terceira corrente, onde fizemos o primeiro pontinho V. 1, 2, 3. Deixando 2 ali de intervalo, tá? Olha, ponto baixíssimo. Ficando certinho aqui o nosso ponto V completo. Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira. Eu venho aqui nesse intervalo de 2 correntes do ponto V, ponto baixíssimo também, subo 3 correntes, altura de um ponto alto. Faço o segundo ponto no mesmo intervalo e vou trabalhar um ponto picô aqui. 3 correntes e faço um ponto baixo bem no pezinho desse segundo ponto alto, olha, pegando as 2 cordinhas, ponto baixo. Fiz o ponto picô, volto no mesmo intervalo, mais 2 pontos altos. Então, aqui nós trabalhamos um leque de 2 pontos, um ponto picô e mais 2 pontos, certo? Vou fazer um ponto baixo aqui em cima dos 3 pontos altos puxados juntos. Eu vou fazer uma correntinha bem apertadinha. Quem tiver o ponto mais soltinho, não faça, senão seu trabalho vai criar babados, tá? Feito isso, eu venho bem aqui no pezinho onde eu puxei todo mundo junto, olha. Bem aqui nesse cantinho, em cima desse terceiro ponto, tem uma argolinha, onde a gente puxou todos os pontos. Pega nela, um ponto baixo. Feito isso, uma correntinha bem justinha, vem no próximo ponto V, o segundo leque. Um alto, mais um ponto alto, faço o ponto picô, 3 correntes, volto nas 2 cordinhas desse segundo ponto alto e prendo com o baixo. E mais 2 pontos altos no mesmo intervalo do ponto V, concluindo o meu leque. Feito isso, é só repetição. Uma corrente, vem no bloquinho de 3 pontos puxados juntos, bem aqui no cantinho desse terceiro ponto, tem uma argolinha bem no topo dele, um pontinho baixo. Uma corrente e no próximo ponto V, o meu leque. Aí, você vê se você faz uma corrente entre um e outro ou não, para não criar babados a sua peça, tá joia? E seguimos assim por toda a volta. Bom, pessoal, aqui já estou finalizando. Nossa peça está dessa forma aqui, fica bem bacana, é um gráfico muito fácil de ser acompanhado. Fiz aqui meu último leque, 2 pontos, o ponto picô, mais 2 pontos. Uma corrente, vou fazer aquele pontinho baixo nesse último grupinho de 3 pontos altos puxados juntos. Feito aqui o pontinho baixo, uma corrente. E para finalizar, olha, bem aqui no pezinho da minha terceira corrente,
daquelas 3 correntinhas iniciais para fazer o primeiro leque. E aqui no caso, podemos cortar o nosso fio pra gente poder estar fazendo o nosso arremate. Deixo sempre uma pequena sobrinha aqui. Eu ainda passo por dentro dessa laçada, dou um nó e vou levar esse fiozinho pro lado avesso da minha peça. E aqui do lado avesso, olha, eu puxo ainda o fiozinho aqui um pouquinho mais abaixo pra mim poder fazer a divisão. Giro ele ao contrário da torção pra dividir em 2 partes, tá? Como é o fio 6, 3 cabinhos pra cada lado. Dividi aqui, pego um fiozinho ainda aqui do lado avesso, passo uma parte, dou uns 2 nozinhos, tá, gente? O primeiro não precisa apertar muito, pra não repuxar o trabalho lá na frente. E o segundo já pode apertar um pouquinho mais. Esse excesso você vem escondendo aqui, por entre todos esses pontinhos, corta a rente e pinga cola. Sempre o mesmo procedimento que eu faço em todas as minhas peças, inclusive aqui, olha, no início, tá? Quem iniciou com círculo mágico ou com 6 ou 8 correntes também é bacana, você sempre, ó, dá mais uma fechadinha. Aqui eu não divido em 2 partes, eu pego um fiozinho aqui também do meu crochê do lado avesso, passo o fio e dou aquela alongadinha, olha, e passo o fio aqui por dentro. Aqui eu já dei um nozinho e fica imperceptível também, tá? Ele fica escondidinho aqui, aperta bem. E o excesso eu venho passando por entre os pontinhos também. Corto rente e dou um pinguinho de cola. Então, fica um arremate bem invisível aqui, não dá pra ver, tá? Bom, pessoal, prontinho. Assim eu finalizo mais uma aula aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar mais uma vez. É uma peça bem simples, porém tem o seu encanto, você faz rapidinho e é bastante econômica também. Se você fizer essa peça, eu vou pedir para você me marcar lá nas redes sociais, no Instagram, Facebook, para que eu possa ver, elogiar e compartilhar seus belíssimos trabalhos. Muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!